Bom dia a todos os irmãos, ao grupo dos obreiros, a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Atos, capítulo 16, verso 22, que diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandando-lhes açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, quando acendeu, soltou Pedro e, todos trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para que me salva ou para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Esta passagem verídica, real, de Paulo e Silas, quando foram para a prisão. Aqui, se eu não me engano, foi a primeira prisão de Paulo. Esta prisão foi por ter pregado o Evangelho. Paulo e Silas estavam na praça falando do Evangelho e muitos não gostavam, não queriam ouvir falar de Jesus, o Cristo, que tinha ressuscitado. Porque o nome de Jesus, o nome Jesus na época era muito falado, era como se fosse José. Era um nome muito corriqueiro. Jesus era um nome muito falado. Então, por ouvir falar, muitos não criam. Mas eles estavam dando testemunho não de qualquer Jesus, mas Jesus, o ressurreto, o que morreu e ressuscitou. E a sua palavra e os mandamentos de Deus. E a multidão se levantou com muita força, chamando até os magistrados. E ali os magistrados rasgou a veste deles, de Paulo e de Silas, no meio da rua. E ali lançaram os dois na prisão. Antes de lançar na prisão, a multidão pediu que os açoitassem. E com muita veemência os dois apanharam com vara.
apanharam diante do povo para não ser apedrejado. Eles apanharam com vara. E ali os magistrados, para a segurança deles e para a segurança do povo, mandou prender os dois no cárcere interior, porque existia dois tipos de cadeia ou cárcere. Um cárcere que era como se fosse um quarto, que dava para a janela, para a rua, mas também tinha um cárcere subsolo, que não tinha como ele sair. Não dava para ver a luz do dia. Então colocaram Paulo e Silas no cárcere interior, sentado no chão e preso os pés, como se fosse escravo, ou um condenado, ou um homem violento, ou de alta periculosidade. Esta foi a prisão que eles levaram ali por falar do Evangelho, por falar do nome do Senhor Jesus Cristo, por pregar a palavra de Cristo. Então Paulo e Silas, quando estavam à meia-noite, começaram a cantar. E ninguém começou a entender por quê. É uma controvérsia no meio de uma cadeia alguém cantar. Ali estão todos com um sentimento de revolta. Uns até aceitam por estar ali, mas outros não. Uns estão presos porque realmente praticou aquele ato. Um furto, um roubo, um assassinato, um desacato. Mas outros estão ali por injustiça. Então gera ali uma raiva, uma revolta. O sentimento, a intenção é de ódio. Pode-se notar hoje nas cadeias que é uma revolta tremenda, que mesmo aqueles que praticaram os seus atos não aceitam as condições que está vivendo, que é subhumana. Não é para a pessoa, vive no meio de bicho, de vermes, de rato. Muitos estão doentes dentro das cadeias e não aceitam a condição. Muitos aceitam a condição desde que seja bem tratado como um ser humano. Mas depois que entra daquela porta para dentro, é outro mundo, é outra condição. E nem sempre o Estado daquele país, daquela cidade, tem condições financeiras de bancar o preso. E Paulo e Silas estavam nessa mesma condição de um condenado. Tanto é que eles foram para o cárcere interior como aquele que tinha praticado algo de alta periculosidade. Tanto é que prenderam os seus pés para que eles não pudessem fugir. E os outros presos que estavam ali em volta da cela, perto deles, estavam vendo que eles estavam sendo presos. Não conhecendo, achavam então que eles eram de alta periculosidade. Mas à meia-noite eles começaram a cantar. E os que estavam em volta ouviam Paulo e Silas cantar, louvar, orar ao Senhor. Clamou ao Senhor com aquela voz. E ali todos estavam ouvindo Paulo e Silas cantar. E ali sobreveio um grande terremoto.
um grande terremoto. Quando Pedro foi preso, o anjo apareceu na cela e tirou ele de lá, um corpo e espírito. Mas ali foi diferente. O poder de Deus foi tão grande ali naquele cárcere, que todas as celas, todas as portas, todos que estavam acorrentados e presos foram soltos dentro daquela cela. E ali o carcereiro que estava do lado externo estava dormindo. Ele acordou com o barulho do terremoto. E quando ele abre os olhos, ele vai ver o que está acontecendo. Assustado, ele vê todas as celas abertas, todos os presos soltos dentro da cadeia. Ele achou então que era uma rebelião, e por causa da sua vida, que ele sabia que iria morrer, ele achava que ele já estava perdido. Ele pega a espada e faz a primeira tentativa de se matar. E Paulo grita: não faças tal. Ele ia se suicidar. Ele ia se matar com a própria espada. E Paulo diz a ele, para ele não fazer tal. Por quê? Porque ele achava que todos já tinham sido soltos e todos tinham fugido. Ele falou: não faças tal, porque todos estamos aqui. Ninguém escapou, está todo mundo aqui. Aí os presos se aproximam dele e o carcereiro diz, começa a louvar, a adorar a Deus, e muitos até se prostram diante de Paulo, achando que Paulo tinha aquele poder. E ali o carcereiro se aproxima dele e diz: Senhor, o que é necessário que faça para me salvar? E Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A palavra do Senhor até aquele momento de salvação é crer. E perpetuamente continua sendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Precisou que houvesse aquele terremoto naquela cadeia, para os carcereiros ver, os soldados ver que Paulo e Silas, horas anteriores, quando estava na praça pregavam um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Agora também a oportunidade daqueles que estão na cadeia, que não teve oportunidade e só de ouvir falar, também não teve condições. Agora participaram daquilo que Paulo e Silas estavam fazendo dentro da cadeia. Este é o poder da palavra. Este é o poder do nome de Jesus, que quando é pronunciado, que quando é louvado, mesmo que o corpo esteja sido açoitado, mesmo que o corpo esteja preso, nada segura o louvor que sai da boca, ou que sai do íntimo, o verdadeiro louvor, tira qualquer um das prisões. Está aí a prova viva de quem louva o Senhor, de dentro para fora. As cadeias e as prisões são quebradas, porque eles estavam crendo. E os homens dizem: como eu faço para se salvar também? E eles dizem: crê no Senhor e fala o nome, não crê em mim, porque muitos se dobraram ali diante de Paulo, achando que era Paulo que tinha o poder.